Olha, gente, são pouco mais de 20 horas. Eu cheguei aqui em casa após um dia muito intenso de trabalho, mas eu me sinto na obrigação, no dever de colocar esse vídeo para vocês falando um pouquinho sobre dengue grave. Isso porque agora pela manhã aqui em Teresina foi confirmada a morte de uma médica, por sinal, ex-aluna minha, provavelmente de dengue grave, ainda está sendo investigado, mas todos os sinais e sintomas levam a crer que foi dengue grave e o pior, a médica morreu 13 dias após a morte do seu filho, caçula de apenas 5 anos de idade, também por dengue grave. E aí é muito importante que a gente compreenda o seguinte: de acordo com esse trabalho aqui que eu estou colocando para vocês, foi reintroduzido no Brasil em 2023 o sorotipo 3 do vírus da dengue. E é uma linhagem diferente da última versão desse sorotipo que esteve por aqui há mais de 10 anos atrás. Isso significa o quê? Quando uma pessoa pega dengue, e existem 4 sorotipos diferentes circulando no Brasil, a pessoa desenvolve imunidade e nunca mais pega dengue por aquele sorotipo. Entretanto, se ela pegar uma segunda vez por outro sorotipo diferente daquela que ela pegou a primeira vez, ela pode desenvolver uma reação imunológica grave que provoca inflamação na parede dos vasos mais estreitos, chamados capilares, e isso faz com que o espaço entre as células da camada mais interna desse vaso, chamada endotélio, comece a afrouxar. Se esse espaço afrouxa, líquido de dentro do sangue começa a vazar do vaso para os tecidos e para o espaço entre os órgãos. Com isso, a pressão sanguínea tende a cair rapidamente e a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória que é chamada choque. Como o tratamento para dengue é um tratamento clínico, caso a pessoa esteja evoluindo para um quadro grave de dengue, é necessária a internação imediata para fazer reposição do volume de líquido perdido pelo sistema vascular, ou seja, soro na veia em grande quantidade. E aí eu quero fazer para vocês um relato pessoal e familiar. No ano de 2000, quando minha filha ainda era pequenininha, tinha ali 4, 5 anos de idade, houve um surto de dengue aqui no Brasil pelo sorotipo 3. Ela já havia pego dengue uma vez, pegou a segunda vez por esse sorotipo e evoluiu para um quadro de dengue grave, à época chamada dengue hemorrágica. Eu consegui internar minha filha porque ela estava sentindo dorzinha na barriga. Isso é um sinal muito importante associado à febre, que a dengue está evoluindo para um quadro grave. Isso por quê? Porque à medida que o líquido vai saindo de dentro dos vasos sanguíneos e vai se acumulando no espaço entre os órgãos do abdômen, isso vai causando uma pressão e quando você aperta, a criança ou adulto sente dor. Eu internei a minha filha, ela deu entrada no hospital com cerca de 250 mil de contagem de plaquetas e em aproximadamente 1 hora essa contagem tinha reduzido para pouco mais de 50 mil. Ou seja, a contagem de plaqueta caindo rapidamente faz com que os vasos fiquem mais frouxos e aí a quantidade de líquido que se perde de dentro do sangue é muito grande. Minha filha então ficou 48 horas internada, tomando soro na veia em grande quantidade, começou a recuperar a quantidade de plaquetas e sobreviveu. Cada hora que a pessoa perde sem procurar ajuda hospitalar, caso a dengue esteja evoluindo para um quadro grave, é fundamental, é crucial entre a vida e a morte. Então a grande preocupação que a gente tem nesse momento do quadro de dengue no nosso país é a reintrodução de um sorotipo 3, do dengue 3, diferente do sorotipo anterior que estava por aqui. E aí, como boa parte das pessoas no Brasil já teve dengue pelo menos uma vez, contrair dengue uma segunda vez por esse novo sorotipo pode representar um risco de desenvolver dengue grave. Deixo aqui minhas condolências, meus sentimentos à família da médica e da criança que perderam sua vida aqui em Teresina em menos de 2 semanas para a dengue grave, mas deixo também o meu alerta a todos vocês. É o momento de se usar repelente e de ficar atento. Se tiver febre persistente com dor abdominal à palpação, procure ajuda médica o quanto antes. Boa noite, se cuidem.